Olha só, hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. A gente vai desvendar uma história inteira que tá contida em apenas 4 palavras. É o título de um romance do autor angolano Pepe Tela. E, sério, é impressionante ver como um simples título pode carregar um universo de esperança, de luta e de desilusão também. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. A grande questão que vai guiar a nossa conversa aqui é essa. Quanta história um título consegue contar de verdade? Porque, sabe, não é só um rótulo, né? Vamos encarar esse título como um verdadeiro quebra-cabeça. E a ideia é montar ele juntos, peça por peça. E a primeira peça do nosso quebra-cabeça é essa aqui, a geração. Pensa bem, só essas 2 palavras já têm um peso enorme. Não se está falando de uma pessoa só, de um indivíduo, mas de um coletivo, né, de uma identidade que é compartilhada por um grupo inteiro. E aí que está o ponto principal. Não é um grupo qualquer de pessoas, que por acaso nasceu na mesma época. Uma geração, de verdade, é um grupo unido pelo tempo, claro, mas principalmente pelas experiências que definiram aquela era. É uma identidade coletiva, sabe? Forjada ali em eventos que marcaram todo mundo de um jeito muito profundo. Isso, obviamente, leva a gente para uma pergunta que não quer calar. Se é uma geração tão específica assim, com uma história em comum, que geração é essa, afinal? O título ainda não entrega esse segredo, mas, olha, a pulga atrás da orelha já foi plantada. Beleza, vamos para a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Uma peça que leva a gente para um outro lugar. Um lugar de sonhos, de idealismo, a utopia. Utopia, né, a gente sabe por definição que é aquele lugar perfeito, o sonho de uma sociedade ideal. É a busca por um mundo como ele deveria ser. Mas o mais fascinante disso tudo é que a própria origem da palavra esconde um segredo, uma dualidade bem interessante. Olha que curioso! Utopia vem lá do grego e tem duplo sentido incrível. Ao mesmo tempo que pode vir de eutopos, que significa o lugar bom, o ideal que a gente busca, também pode vir de outopos, que é o não lugar, ou seja, um lugar que simplesmente não existe. E essa ambiguidade, nossa, ela é fundamental aqui. Será que a gente está falando de um sonho perfeito, realizável, ou de um sonho que já nasce impossível? Exatamente essa tensão, sabe? Entre o que é ideal e o que é inatingível. Isso está bem no coração da história que o título está começando a contar pra gente. Bom, até agora a gente estava no campo das ideias, dos conceitos, certo? Geração, utopia. Agora a gente vai colocar a peça que âncora tudo isso na realidade. O autor é o Pepe Tela e o país é Angola. E pode acreditar, essas 2 informações mudam completamente o jogo. Angola. Só essa palavra. Ela é a peça final que faltava no nosso quebra-cabeça. É ela que pega esses conceitos que pareciam abstratos, geração, utopia e, pá, planta eles num solo histórico muito, muito real. Um solo que foi literalmente regado a lutas, a muita esperança e a muitos conflitos. Então, bora juntar tudo isso. O que a gente tem? A gente tem uma geração específica que carrega um sonho, num ideal de utopia, e tudo isso acontecendo num cenário real da história de Angola. Provavelmente ali em torno da luta pela independência e tudo que veio depois. E pronto. A história que o título conta fica claríssima. O sujeito, uma geração bem específica. O contexto, a história super complexa de Angola. E o que move tudo isso? O sonho. A busca por uma utopia poderosa e que, como a gente viu, talvez seja impossível. Então, a geração da utopia. Quando a gente olha para o título agora, ele se transforma, né? Deixa de ser só um nome num livro. Ele vira um resumo super potente de uma jornada coletiva. É como se fosse o eco de um ideal que definiu um povo inteiro num momento crucial da sua história. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, sabe? Uma pergunta que ecoa muito além deste livro. Se uma geração inteira é definida pela busca de uma utopia, o que acontece quando essa utopia se quebra? Quando ela se revela inalcançável? Qual é o destino de uma geração que perde o seu maior sonho?